Imagine só. Um milionário arrogante humilha uma faxineira no meio do escritório, apontando o dedo na cara dela e gritando que o filho dela é bandido. O que ele não sabia é que o moleque da periferia estava infiltrado, desmascarando o esquema de corrupção dele mesmo. A reviravolta foi tão épica que até os executivos de terno caríssimo ficaram de boca aberta. E aí, de onde você está assistindo isso? Já passou por alguma situação onde te subestimaram e você deu a volta por cima? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e deixa seu like para ver mais histórias de superação como essa. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias nos últimos 16 anos. Marlene Souza estendeu a mão calejada sobre o criado mudo, gasto, e silenciou o aparelho antes que acordasse a vizinha do apartamento ao lado. Sentou-se na cama, esfregando os olhos ainda pesados de sono, enquanto a realidade de mais um dia despontava junto com as primeiras luzes que penetravam pela fresta da cortina desbotada. O pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo estava silencioso. Silencioso demais. Marlene sentiu o aperto familiar no peito quando seu olhar vagou para a porta fechada do quarto ao lado. Há 4 meses, o quarto de Juninho permanecia vazio, com a cama arrumada exatamente como ele deixara no dia em que saiu dizendo que precisava resolver umas coisas. Desde então, apenas mensagens esporádicas garantindo que estava bem, mas sem revelar seu paradeiro. "Meu filho", murmurou para o vazio do apartamento enquanto preparava o café na cozinha apertada. Marlene observou suas próprias mãos enquanto mexia o café. Mãos que contavam histórias, com calos nos lugares certos, unhas curtas e bem cuidadas, pele ressecada de tanto contato com produtos de limpeza. Aos 45 anos, Marlene carregava no corpo as marcas de uma vida de trabalho duro, mas mantinha uma postura digna e um olhar que não se curvava. No banheiro, prendeu os cabelos crespos num coque firme e vestiu o uniforme azul marinho com o logotipo da empresa de limpeza. No espelho, ajustou o crachá onde se lia Marlene Souza, Serviços Gerais. Não era o título que sonhara quando menina, mas era um trabalho honesto que pagava as contas e que havia permitido criar seu único filho sozinha, depois que o pai dele abandonou a família quando Juninho tinha apenas 2 anos. Durante o trajeto, de ônibus até o centro empresarial onde trabalhava, Marlene folheou pela 100ª vez as últimas mensagens de Juninho no celular. Seu coração de mãe dizia que havia algo errado, algo que o filho não estava contando. Juninho sempre fora um rapaz responsável, esforçado, que havia conseguido entrar numa faculdade de tecnologia da informação com bolsa integral. Como poderia simplesmente desaparecer, faltando apenas um semestre para se formar? "Dona Marlene, bom dia!" A voz calorosa do porteiro. Seu Jerônimo interrompeu seus pensamentos quando ela chegou ao suntuoso edifício corporativo. "Alguma notícia?" "Do Juninho? Nada de novo, seu Jerônimo." Ela forçou um sorriso. "Só as mesmas mensagens dizendo que está bem e que não posso me preocupar." "Vai dar tudo certo, dona. Aquele menino tem a senhora como exemplo. Gente de fibra não se perde no caminho." Marlene agradeceu com um aceno de cabeça e dirigiu-se ao elevador de serviço. No 30º andar, começou sua rotina diária de limpeza nos escritórios da Horizonte Inovações, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Enquanto os primeiros executivos começavam a chegar, ela já havia limpado metade das salas. Foi quando escutou a voz que fazia seu estômago revirar. "Mônica, quero os relatórios da auditoria na minha mesa em 10 minutos. E cadê o café que pedi há meia hora?" Dr. Otávio Mendes, CEO da Horizonte Inovações, avançava pelo corredor como um general inspecionando tropas, ignorando os cumprimentos nervosos dos funcionários que cruzavam seu caminho. Aos 50 e poucos anos, alto, sempre impecavelmente vestido, com o cabelo grisalho bem aparado, ele era a imagem do sucesso corporativo. E também era conhecido por seu temperamento explosivo e por tratar os funcionários de escalões inferiores como meros objetos. Ao ver Marlene limpando a porta de vidro da sala de reuniões, ele parou por um instante. Essa porta continua com manchas,
Você não enxerga isso? Disse apontando para um ponto invisível no vidro já reluzente. Perdão, Dr. Otávio. Vou limpar novamente, respondeu Marlene, mantendo o olhar baixo e engolindo a humilhação. Incompetência parece ser contagiosa por aqui, murmurou ele, alto o suficiente para que os assistentes ao redor ouvissem antes de entrar em sua sala e bater a porta. Marlene respirou fundo, sentindo o rosto queimar. Continuou seu trabalho em silêncio, ignorando os olhares de pena de alguns funcionários. Naquele momento, seu celular vibrou. Uma mensagem de Juninho. Mãe, aguenta firme. Tudo vai mudar em breve. Te amo. Ela apertou o celular contra o peito, sem entender o que aquilo significava, mas sentindo uma mistura de alívio e apreensão. O que Juninho estaria planejando? Por que tanto mistério? E por que ela tinha a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer? A sala de reuniões da diretoria fervilhava com vozes tensas naquela manhã. Através da porta que acabara de limpar, Marlene podia ver os rostos preocupados dos executivos reunidos em torno da grande mesa oval. No centro, Dr. Otávio gesticulava, furiosamente, seu rosto normalmente pálido agora vermelho de raiva. Como isso pôde acontecer bem debaixo dos nossos narizes? Sua voz atravessava a porta de vidro. 4 meses. 4 meses perdendo terreno para a concorrência. E ninguém percebeu o vazamento de informações? Marlene desviou o olhar, fingindo organizar os produtos de limpeza no carrinho. Mas seus ouvidos permaneciam atentos. Não era da sua natureza bisbilhotar, mas algo naquela conversa a intrigava profundamente. Os projetos da nova plataforma estão todos comprometidos. Continuou uma voz feminina que Marlene reconheceu como pertencente à diretora de marketing. A Apex lançou um sistema praticamente idêntico ao nosso, 3 meses antes da nossa data prevista. Estamos falando de prejuízos na casa dos milhões, acrescentou outro executivo. E o pior é que não sabemos como as informações vazaram. Todos os acessos aos servidores estão registrados e nada suspeito foi detectado. Dr. Otávio bateu com o punho na mesa. Alguém nesta empresa está nos sabotando. E eu quero esse traidor identificado até o final da semana. A reunião continuou, mas Marlene se afastou, empurrando seu carrinho para o próximo corredor. Pensamentos confusos rodopiavam em sua mente. A crise na empresa, coincidentemente, começara na mesma época em que Juninho desaparecera. Seria apenas uma coincidência? Ei, Marlene. Ela se virou, surpresa ao ver Gabriel Fontes, um jovem analista de sistemas que sempre a tratava com respeito, ao contrário da maioria dos funcionários. Bom dia, Sr. Gabriel, respondeu ela forçando um sorriso. Já falei para não me chamar de senhor, ele sorriu. Me faz sentir um velho de 80 anos. Olhou para os lados e baixou a voz. Alguma notícia do Juninho? Marlene hesitou. Gabriel e Juninho haviam se conhecido quando seu filho veio visitá-la no trabalho. E os dois jovens logo descobriram interesses em comum na área de tecnologia. Tinham se tornado amigos e Gabriel frequentemente perguntava por Juninho. Só mensagens. Vagas, respondeu mostrando o celular. Não entendo por que tanto segredo. Gabriel franziu a testa, pensativo. Marlene, você sabe que ele estava fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre segurança digital, certo? Algo relacionado a vulnerabilidades em sistemas corporativos. Coração de Marlene acelerou. Sim, ele mencionou algo assim. Por quê? Gabriel hesitou, olhando novamente ao redor para garantir que não seriam ouvidos. Nada, apenas curiosidade. Mas, se ele entrar em contato novamente, diga a ele que preciso muito conversar. É importante. Antes que Marlene pudesse perguntar, mas Gabriel foi chamado por um colega e se afastou rapidamente, deixando-a com ainda mais dúvidas. Durante o resto da manhã, Marlene trabalhou mecanicamente, sua mente longe dali. A conversa com Gabriel havia despertado suspeitas que ela não queria alimentar. Seu Juninho, sempre tão correto, tão dedicado... Não, ele jamais se envolveria em algo errado. Mas então, por que desaparecer assim? No horário de almoço, Marlene sentou-se sozinha no refeitório dos funcionários, localizado no subsolo do edifício. Enquanto comia sua marmita,
observava discretamente as conversas ao redor. Todos falavam sobre a crise, sobre os rumores de demissões em massa, sobre a possibilidade de espionagem corporativa. Dizem que foi um trabalho interno, comentava uma das recepcionistas. Alguém que conhecia todos os detalhes do projeto. Eu ouvi que podem ter usado o acesso de algum estagiário, respondeu outra. Aquele garoto que vinha visitar a mãe dele, lembra? O filho da faxineira do 30º. Ele até conversava com o pessoal de TI. Marlene congelou, o garfo parado, já meio caminho da boca. Sentia os olhares se voltando discretamente para ela. Ele sumiu justamente quando começaram os problemas, não foi? Continuou a mulher em voz baixa, mas perfeitamente audível. Marlene se levantou abruptamente, deixando a marmita pela metade. Com passos firmes, aproximou-se da mesa das recepcionistas. Meu filho é um rapaz honesto e dedicado, disse, com a voz controlada, mas firme. Ele está terminando a faculdade com bolsa de mérito. Não misturem o nome dele com fofocas de corredor. As mulheres se encolheram, constrangidas, mas Marlene já podia sentir. A semente da suspeita estava plantada. E enquanto voltava ao trabalho, uma nova mensagem chegou ao seu celular. Mãe, preciso te ver hoje à noite. Tenho algo importante para contar. Não fale com ninguém sobre isso. Sentindo o coração disparar, Marlene digitou, rapidamente. Filho, estão dizendo coisas sobre você aqui. Preciso saber o que está acontecendo. A resposta veio quase instantaneamente. Confie em mim, mãe. Hoje à noite, você vai entender tudo. O relógio digital na parede da cozinha marcava 19h42 e Marlene não conseguia parar de andar de um lado para o outro no pequeno apartamento. Após o expediente, havia corrido para casa, tomado um banho rápido e preparado a comida preferida de Juninho, macarrão com almôndegas, na esperança de que o filho realmente aparecesse conforme prometido. A campainha tocou, fazendo-a sobressaltar. Com o coração acelerado, correu para a porta e a abriu de uma vez. Juninho! Ali estava ele, seu filho único, com o rosto mais magro do que se lembrava e olheiras profundas, mas com o mesmo sorriso gentil de sempre. Aos 23 anos, Juninho era a imagem do pai que Marlene havia conhecido na juventude. Alto, pele morena, olhos expressivos, mas o caráter, ela sabia, vinha dela. Mãe. Ele a abraçou forte, como se também tivesse sentido cada dia de separação. Senti tanto a sua falta. Onde você esteve? Por que desapareceu assim? Você tem ideia do quanto me preocupei? As perguntas jorravam enquanto ela o puxava para dentro e fechava a porta. Estão falando coisas sobre você na empresa, Juninho. Coisas ruins. O sorriso dele desapareceu, dando lugar a uma expressão séria que Marlene raramente via. Eu sei, mãe. É por isso que vim. Preciso te contar o que está acontecendo antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde o aroma do molho de tomate preenchia o ambiente. Juninho serviu-se de uma porção generosa, comendo com evidente apetite, enquanto organizava os pensamentos. Lembra do meu projeto de conclusão de curso? Começou ele, entre garfadas. Sobre vulnerabilidades em sistemas corporativos? Marlene assentiu, relembrando a conversa com Gabriel mais cedo. Eu escolhi a Horizonte como estudo de caso, continuou ele. Não porque você trabalha lá, mas porque é uma das maiores empresas de tecnologia do país, e seria um desafio interessante. Você hackeou a empresa do Dr. Otávio? A voz de Marlene saiu quase num sussurro horrorizado. Não, mãe, não é nada disso. Juninho apressou-se em esclarecer. Eu nunca invadiria sistemas sem autorização. O que eu fiz foi uma análise teórica de possíveis vulnerabilidades, baseada em informações públicas sobre a infraestrutura da empresa. Ele pausou, bebendo um gole de água. O problema é que durante minha pesquisa, percebi um padrão estranho. Existiam indicadores de que alguém já estava explorando essas vulnerabilidades. Alguém de dentro da empresa. Marlene sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? A Horizonte vinha perdendo dados sistematicamente há pelo menos 6 meses. Pequenos vazamentos quase imperceptíveis. Eu só notei porque estava estudando especificamente esse tipo de padrão. Juninho inclinou-se para a frente, falando mais baixo.
Comecei a investigar, apenas como exercício acadêmico. Mas, quanto mais eu descobria, mais perturbador ficava. E por que você sumiu, filho? Por que não me contou nada disso? Os olhos de Juninho se encheram de preocupação. Porque descobri quem estava por trás dos vazamentos, mãe. E quando percebi a gravidade da situação, entendi que precisava me afastar para proteger você. Me proteger? Marlene franziu o senho. De quem? Do Dr. Otávio. O nome caiu como uma bomba na pequena cozinha. Marlene sentiu o sangue gelar nas veias. O que você está dizendo, Juninho? Dr. Otávio está deliberadamente sabotando sua própria empresa, mãe. Ele tem investimentos secretos na Apex, a principal concorrente. Quanto mais a Horizonte perde, mais a Apex ganha, e mais dinheiro ele faz nos bastidores. Marlene balançou a cabeça incrédula. Mas ele é o dono da Horizonte. Por que destruiria o próprio negócio? Não é bem assim, explicou Juninho. Ele é o CEO e tem uma participação importante, mas a maior parte da empresa pertence a acionistas. Ele está planejando sair antes que o barco afunde completamente, levando milhões em bônus e com suas ações na Apex valendo uma fortuna. Marlene levantou-se, agitada demais para continuar sentada. E você tem provas disso tudo? Tenho. E é por isso que desapareci. Estive trabalhando com alguns professores da faculdade e com especialistas em segurança digital para documentar tudo adequadamente. Por que não procurou a polícia? Porque precisávamos de evidências incontestáveis. E também, Juninho hesitou. Porque o Dr. Otávio tem conexões poderosas. Não podíamos arriscar que ele descobrisse nossa investigação antes de termos tudo documentado. Marlene sentou-se novamente atordoada com as revelações. E agora, o que vai acontecer? Amanhã vamos apresentar tudo ao Conselho de Administração da Horizonte, disse Juninho com determinação no olhar. Tenho uma reunião, marcada com eles às 10 horas. E preciso que você esteja lá, mãe. Eu por quê? Porque você é parte disso. Sem perceber, você me deu acesso a informações cruciais ao longo dos anos. Comentários sobre a rotina do Dr. Otávio, sobre reuniões, sobre comportamentos estranhos. Foi você quem primeiro notou que ele começou a fazer reuniões fora do escritório às terças-feiras, lembra? Marlene recordou-se vagamente de ter mencionado isso a Juninho meses atrás. Parecia algo tão insignificante na época. Descobrimos que essas reuniões eram com executivos da Apex, continuou Juninho. Você tem sido meus olhos e ouvidos lá dentro, mãe, mesmo sem saber. Naquele momento, o celular de Juninho vibrou. Ele olhou a mensagem e seu rosto empalideceu. Que foi? Perguntou Marlene alarmada. É do Gabriel, parece que Dr. Otávio está desconfiado. Ele convocou uma reunião extraordinária para amanhã cedo, com todo o departamento de TI. Juninho levantou-se abruptamente. Preciso avisar os outros. Nossa janela de oportunidade pode estar se fechando. Filho, tenho medo, confessou Marlene, segurando a mão dele. Se esse homem é capaz de sabotar a própria empresa por dinheiro, do que mais ele seria capaz? Juninho apertou a mão da mãe, tentando transmitir uma confiança que não sentia completamente. Vai dar tudo certo, mãe. Amanhã a verdade virá à tona. E então, ninguém mais vai olhar para você como a simples faxineira ou para mim como o filho suspeito da faxineira. Antes de sair, Juninho abraçou a mãe longamente. Esteja no 30º andar amanhã às 10 horas. E não demonstre que sabe de algo. Continue sua rotina normalmente. Enquanto via o filho desaparecer pela porta, Marlene sentiu um misto de orgulho e apreensão. O que os aguardava na manhã seguinte? Marlene acordou antes mesmo do despertador. Tocar. Na verdade, mal havia dormido, revirando-se na cama enquanto as revelações de Juninho ocupavam cada canto de sua mente. Levantou-se mecanicamente, preparou-se como em qualquer dia normal, mas cada movimento parecia carregado de um novo significado. No ônibus, observou a cidade despertar através da janela embaçada. São Paulo ganhava vida sob uma garoa fina, típica daquela época do ano. As pessoas caminhavam apressadas, protegendo-se sob guarda-chuvas,
alheias ao drama que ela carregava dentro de si. Como seria possível que, em poucas horas, sua vida pudesse mudar completamente? Bom dia, Dona Marlene, saudou seu Jerônimo quando ela chegou ao edifício. A senhora está bem? Parece um pouco pálida. Estou ótima, só não dormi muito bem, respondeu ela forçando um sorriso. É a chuva, sabe? Minhas juntas sempre reclamam quando o tempo muda. Sei como é. Meus joelhos são melhores que previsão meteorológica. Ele riu, mas então se inclinou mais perto. O movimento tá esquisito hoje. Um monte de gente importante chegando cedo, reuniões marcadas de última hora. Tem alguma tempestade chegando? E não estou falando da chuva lá fora. Marlene assentiu discretamente. Obrigada pelo aviso, seu Jerônimo. No elevador de serviço, respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração acelerado. Haja normalmente, repetia para si mesma, como um mantra. Ao chegar ao 30º andar, foi recebida por um burburinho incomum para aquele horário. Funcionários agrupados em cantos, conversando em voz baixa, olhares apreensivos, iniciou sua rotina habitual, limpando as salas uma a uma, mantendo-se atenta a qualquer movimento ou conversa. Quando chegou perto da sala da diretoria, notou que a porta estava entreaberta e vozes alteradas escapavam pela fresta. Você tem certeza disso, Eduardo? A voz de Dr. Otávio soava tensa. Uma reunião do conselho sem meu conhecimento? Absoluta, Otávio, respondeu uma voz que Marlene reconheceu como sendo do diretor financeiro. Recebi a convocação há 1 hora. Todos os membros do conselho estarão aqui às 10. E o mais estranho, eles solicitaram que nenhum funcionário saia do prédio até o fim da reunião. Quem convocou essa reunião? Qual a pauta? Não informaram, apenas que é um assunto de extrema urgência relacionado à segurança da empresa. Houve um momento de silêncio e então o som de algo sendo atirado contra a parede. Maldição. A voz de Dr. Otávio explodiu. Preciso fazer algumas ligações. Não deixe ninguém entrar nesta sala até eu voltar. Marlene afastou-se rapidamente, fingindo limpar um vaso de planta quando a porta se abriu completamente e Dr. Otávio saiu a passos largos, o rosto contorcido numa máscara de fúria contida. Ao passar por ela, parou subitamente. Você, disse, apontando um dedo acusador. Você esteve aqui o tempo todo, não é? Ouvindo tudo por trás das portas? Marlene sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Estou apenas fazendo meu trabalho, senhor, como todos os dias. Os olhos dele se estreitaram, e por um momento terrível, Marlene temeu que ele pudesse ler seus pensamentos, ver através de sua fachada e descobrir que ela sabia. Seu filho ainda está desaparecido, não é mesmo? Perguntou ele, com uma casualidade que soava falsa. Ele está viajando a trabalho, senhor, respondeu ela tentando manter a voz firme. Trabalho? Que tipo de trabalho um estudante desempregado conseguiria? Antes que Marlene pudesse responder, o telefone de Dr. Otávio tocou. Ele a encarou por mais um segundo antes de atender e afastar-se pelo corredor. Ela soltou a respiração, que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam enquanto voltava ao carrinho de limpeza. O relógio na parede marcava 8h47. Ainda mais de 1 hora até a reunião do conselho. Marlene, uma voz sussurrou atrás dela. Era Gabriel parecendo igualmente nervoso. Você falou com ele? Ela assentiu discretamente. Ele te contou tudo? Perguntou Gabriel, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo observados. Sim, mas como você está envolvido nisso? Fui eu quem ajudou a confirmar as suspeitas dele, explicou Gabriel rapidamente. Tenho acesso a logs de sistema que ele não tinha. Juninho percebeu o padrão, mas precisava de alguém de dentro para obter provas concretas. E vocês têm essas provas? Temos, mas Dr. Otávio está desconfiado. Ele convocou uma reunião com toda a equipe de TI para as 9 horas. Acho que vai tentar apagar evidências. Gabriel parecia genuinamente preocupado. Preciso ir agora, mas fique atenta. E Marlene, tenha cuidado. Esse homem não é quem todos pensam que é. Enquanto Gabriel se afastava, Marlene sentiu uma nova onda de ansiedade. O plano de Juninho parecia cada vez mais arriscado. E se Dr. Otávio conseguisse destruir as provas antes da reunião do conselho? E se ele descobrisse o envolvimento de Juninho?
Os minutos arrastavam-se com uma lentidão agonizante enquanto Marlene continuava suas tarefas, cada vez mais consciente dos olhares curiosos que recebia dos funcionários. As notícias da reunião extraordinária do conselho pareciam ter se espalhado, e o nome de Juninho começava a ser sussurrado nos corredores. Às 9h30, enquanto limpava os banheiros do andar, seu celular vibrou com uma mensagem de Juninho. Estamos chegando. Dr. Otávio tentou bloquear nosso acesso ao prédio, mas o conselho interveio. Fique perto da sala de reuniões às 10 horas. Vai começar. Marlene guardou o celular e respirou fundo. Em 30 minutos, descobriria se seu filho era um herói ou se ambos estariam enfrentando a fúria de um dos homens mais poderosos da cidade. O 30º andar da Horizonte Inovações transformou-se num formigueiro agitado conforme o relógio se aproximava das 10 horas. Executivos de terno, normalmente confiantes e imponentes, agora caminhavam apressados pelos corredores, rostos tensos, celulares grudados nas orelhas. Assistentes corriam de um lado para outro carregando pastas e documentos. No ar pairava uma mistura quase palpável de apreensão e curiosidade. Marlene posicionou seu carrinho de limpeza estrategicamente próximo à sala de reuniões do conselho, fingindo limpar meticulosamente o mesmo vaso de plantas pela terceira vez. De soslaio, observava o movimento incomum, seu coração batendo tão forte que temia que os outros pudessem ouvi-lo. Às 9h55, o elevador executivo abriu suas portas, e dela saiu um grupo de homens e mulheres de ternos impecáveis, os membros do Conselho de Administração da Horizonte. Marlene reconheceu alguns deles de fotografias em jornais e revistas. Entre eles, para sua surpresa, estava um de seus professores da faculdade, Dr. Paulo Mendonça, um especialista renomado em segurança digital. Minutos depois, outro elevador chegou, e dela saiu Juninho, acompanhado por mais 2 jovens que Marlene não reconheceu. Seu filho parecia diferente, mais maduro, mais determinado. Vestia um terno simples, mas elegante, carregava um laptop debaixo do braço e caminhava com uma confiança que ela nunca havia visto nele antes. Seus olhares se cruzaram por um breve momento. Juninho deu-lhe um sorriso quase imperceptível, um aceno discreto com a cabeça. Aquele pequeno gesto transbordava de significado. Estou aqui, mãe, vai dar tudo certo. Dr. Otávio emergiu de sua sala particular no momento exato em que o conselho e Juninho se aproximavam da sala de reuniões. Seu rosto, normalmente controlado, agora exibia uma mistura de surpresa e fúria mal contida ao ver Juninho. O que significa isso? Exigiu ele, bloqueando a entrada da sala. Quem autorizou a presença deste rapaz numa reunião do conselho? Eu autorizei, Otávio, respondeu uma senhora de cerca de 70 anos, com cabelos brancos perfeitamente arrumados e olhos perspicazes. Marlene a reconheceu como doutora Helena Campos, presidente do conselho e uma das fundadoras originais da Horizonte. O Sr. Santos tem informações de extrema relevância para esta empresa. Santos? Dr. Otávio repetiu o sobrenome, seu olhar movendo-se rapidamente de Juninho para Marlene, que continuava fingindo trabalhar próxima dali. Filho da faxineira. Vocês estão brincando comigo? Creio que esta é precisamente a atitude que discutiremos. Hoje, Dr. Mendes, interveio o professor Paulo com voz firme. O preconceito estrutural que permite que talentos sejam ignorados baseados em sua origem social. Dr. Otávio parecia prestes a explodir, mas conteve-se ao perceber que todos os olhos estavam voltados para ele. Com um gesto brusco, deu passagem ao grupo. Muito bem, vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Enquanto todos entravam na sala, doutora Helena parou brevemente ao lado de Marlene. Senhora Souza, sua presença também é requisitada nesta reunião, disse ela com um leve sorriso. Seu filho insistiu que você deveria testemunhar este momento. Atordoada, Marlene olhou para seu uniforme azul, sentindo-se completamente deslocada. Eu não sei se deveria... A senhora tem todo o direito de estar presente, afirmou Dr. As. Helena, afinal, sem perceber, foi peça fundamental nesta investigação. Dentro da sala, o contraste não poderia ser mais evidente. De um lado da longa mesa,
Dr. Otávio sentou-se sozinho, o rosto agora uma máscara de frieza calculada. Do outro, o conselho, Juninho e seus colegas. E Marlene, após hesitar na porta por alguns segundos, foi gentilmente conduzida por doutora Helena a uma cadeira ao lado do filho. Estou orgulhosa de você, sussurrou para Juninho enquanto a reunião se preparava para começar. Obrigado, mãe, ele respondeu apertando sua mão por baixo da mesa. É por você que estou fazendo isso. Doutora Helena pigarreou, silenciando a sala. Estamos aqui hoje para discutir evidências de uma grave violação de confiança dentro da nossa empresa, começou ela com voz clara e autoritária. O senhor Juninho Santos, estudante de último período de tecnologia da informação, trouxe ao nosso conhecimento documentos que sugerem um sistemático vazamento de informações privilegiadas para nosso principal concorrente. Dr. Otávio soltou uma risada seca. E vocês vão dar crédito às alegações infundadas de um estudante, de alguém que nem sequer é funcionário desta empresa? Isso é ridículo. Talvez o senhor queira esperar para ver as evidências antes de desqualificar a fonte, Dr. Mendes, respondeu doutora Helena com um olhar cortante. Juninho levantou-se então, conectando seu laptop ao sistema de projeção da sala. Marlene observava o filho com uma mistura de admiração e apreensão. Ele parecia tão seguro, tão no controle da situação, uma versão mais confiante e determinada do menino que criara sozinha. Há aproximadamente 6 meses, começou. Juninho, com voz firme, identifiquei um padrão incomum de acessos aos servidores da Horizonte durante minha pesquisa de conclusão de curso sobre vulnerabilidades em sistemas corporativos. E como exatamente você teria acesso aos nossos servidores? Interrompeu o Dr. Otávio com desdém. Isso já configura invasão digital? Na verdade, interveio Gabriel, que acabara de entrar na sala após ser chamado. Fui eu quem forneceu os logs de acesso como parte de uma colaboração acadêmica autorizada pelo Departamento de TI. Tudo dentro dos protocolos de segurança da empresa. Juninho continuou. O padrão mostrava acessos periódicos a projetos estratégicos, sempre às terças-feiras, entre 19 horas e 21 horas, quando o escritório estava praticamente vazio. Na tela, surgiu um gráfico detalhado mostrando os horários de acesso e os documentos consultados. Marlene não entendia os termos técnicos, mas podia ver claramente os picos de atividade nos horários mencionados. Coincidentemente, prosseguiu Juninho, mudando para outro slide, minha mãe havia mencionado casualmente que Dr. Otávio começara a fazer reuniões fora do escritório às terças-feiras, retornando brevemente depois para, segundo ele, terminar alguns relatórios. Todas as cabeças se voltaram para Marlene, que sentiu o rosto corar intensamente. Eu apenas comentei que era estranho ele voltar tão tarde, quando o andar já estava vazio, explicou ela, em voz baixa. Essa observação aparentemente inocente foi o que nos colocou na pista certa, continuou Juninho. Cruzando os dados de acesso com os horários mencionados pela minha mãe, pudemos identificar um padrão claro de vazamento de informações. Na tela seguinte, apareceram documentos internos da Horizonte lado a lado, com lançamentos da Apex, mostrando semelhanças inegáveis nos projetos e datas que coincidiam perfeitamente com os acessos noturnos. E aqui está a prova final, disse Juninho, exibindo uma série de transferências bancárias para uma conta offshore. Com a ajuda de especialistas em crimes financeiros, rastreamos pagamentos substanciais da Apex para uma empresa de consultoria nas Ilhas Cayman, que, por sua vez, transferia valores para uma conta pessoal vinculada a... Ele fez uma pausa dramática. Dr. Otávio Mendes. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Marlene olhava para Dr. Otávio, esperando ver raiva, indignação, talvez até uma negação veemente. Em vez disso, viu algo que a surpreendeu. Um sorriso. Um sorriso frio, calculista, que não chegava aos olhos. Impressionante, disse ele finalmente, aplaudindo lentamente. Realmente impressionante. Quem diria que o filho da faxineira seria tão perspicaz? A sala inteira parecia prender a respiração, aguardando o próximo movimento naquele jogo perigoso que acabara de tomar um rumo inesperado. Então você admite? Perguntou. Doutora Helena,
sua voz traindo a surpresa que todos na sala sentiam diante da reação de Dr. Otávio. Ele recostou-se na cadeira, assumindo uma postura quase relaxada, como se toda aquela situação fosse apenas um inconveniente menor. Admito que o rapaz fez um trabalho notável, respondeu ainda com aquele sorriso inquietante. Conectar os pontos dessa maneira. Claramente subestimei seu potencial. Dr. Mendes, o senhor está diante de evidências concretas de espionagem corporativa, manipulação de mercado e fraude financeira. Interviu um dos membros do conselho, um senhor de cabelos grisalhos e expressão severa. Isso não é momento para elogios ambíguos. Dr. Otávio finalmente abandonou o sorriso, substituindo-o por uma expressão mais séria, mais calculada. O que vocês têm são correlações interessantes, mas circunstanciais, disse ele, olhando diretamente para Juninho. Sim, faço reuniões. Às terças-feiras. Sim, às vezes retorno ao escritório depois. E sim, tenho investimentos internacionais perfeitamente legais. Nada disso prova que estou sabotando minha própria empresa. E quanto a isso? Juninho avançou para o próximo slide, mostrando e-mails trocados entre Dr. Otávio e executivos da Apex, com datas e assuntos específicos. O rosto de Dr. Otávio enrijeceu visivelmente. Como você obteve isso? A questão não é como obtivemos, mas o que esses e-mails revelam, interveio o professor Paulo. Discussões detalhadas sobre projetos confidenciais da Horizonte, trocadas semanas antes dos anúncios oficiais da Apex. Marlene observava a cena com uma mistura de admiração pelo filho e apreensão quanto ao desfecho daquele confronto. Juninho parecia tão seguro, tão preparado, como se tivesse nascido para aquele momento. Sabe o que mais me intriga, Dr. Otávio? Disse Juninho, mudando novamente de slide. O senhor poderia ter escolhido qualquer outra empresa como alvo. Por que a Horizonte? Por que sabotar o próprio negócio? Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto todos aguardavam a resposta. Dr. Otávio olhou longamente para Juninho, depois para Marlene, e finalmente para os membros do conselho. Vocês realmente acreditam que construí esta empresa do zero apenas para destruí-la? Perguntou ele, com uma voz estranhamente calma. 25 anos de trabalho, jogados pela janela. Os números não mentem, Otávio, disse doutora Helena, apontando para as transferências bancárias exibidas na tela. Esses valores explicam muita coisa. Dr. Otávio suspirou profundamente, como se finalmente reconhecesse que estava encurralado. Muito bem. Querem a verdade? Aqui está. Sim, passei informações para a Apex. Sim, recebi compensação financeira por isso. Mas não foi por ganância. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a doutora Helena. Foi por vingança. A declaração pegou todos de surpresa. Marlene viu os membros do conselho trocarem olhares confusos. Vingança, repetiu doutora Helena, franzindo o senho. Contra quem? Contra você, Helena. Contra este conselho. Contra todos que me traíram há 3 anos, quando tentei implementar minha visão para o futuro da empresa e fui bloqueado a cada passo. Nós apenas exercemos nossa função fiscalizadora, Otávio, respondeu ela com firmeza. Suas propostas eram arriscadas demais, colocariam em risco milhares de empregos. Eram visionárias, exclamou ele batendo na mesa. Teriam colocado a Horizonte anos à frente da concorrência. Mas vocês preferiram a mediocridade, o caminho seguro. E agora, vejam onde estamos. Marlene percebeu algo mudando na expressão de Juninho. Uma sombra de dúvida, talvez. O senhor está dizendo que sabotou sua própria empresa para provar um ponto? Perguntou Juninho, incrédulo. Dr. Otávio voltou sua atenção para ele. E por um momento, Marlene viu algo como respeito genuíno em seu olhar. Para mostrar as consequências de não inovar, jovem. Para provar que minha visão estava correta, a Apex implementou exatamente o que propus aqui e agora está dominando o mercado. À custa de centenas de empregos que serão perdidos quando a Horizonte entrar em colapso, rebateu Gabriel, que até então se mantivera em silêncio. À custa da confiança dos funcionários, dos clientes, dos investidores. Um dos membros do conselho, que tomava notas furiosamente, levantou a cabeça. Estamos registrando tudo isso, Dr. Mendes. O senhor está ciente
de que suas declarações podem e serão usadas em processos judiciais? Pela primeira vez, Dr. Otávio pareceu vacilar. O peso real de suas ações e da situação em que se encontrava finalmente parecia atingi-lo. Façam o que quiserem, disse ele por fim, com uma falsa bravata. Mas saibam que, no final, eu estava certo? A Horizonte está morrendo por causa de vocês, não de mim. Eu apenas acelerei o inevitável. Doutora Helena suspirou profundamente, a expressão carregada de decepção. Acho que já ouvimos o suficiente, disse ela, voltando-se para os outros membros do conselho. Proponho a destituição imediata de Otávio Mendes, do cargo de CEO e de todas as suas funções na Horizonte Inovações, bem como o acionamento das autoridades competentes para a investigação criminal. Um a um, os conselheiros levantaram as mãos em concordância. Dr. Otávio observava a cena com uma mistura de desdém e resignação. Senhores de segurança, por favor, chamou doutora Helena e 2 homens uniformizados entraram na sala. Escoltem o Sr. Mendes até sua sala para recolher seus pertences pessoais e em seguida para fora do edifício. Seu acesso a todos os sistemas da empresa será revogado imediatamente. Enquanto o Dr. Otávio era conduzido para fora, ele parou brevemente diante de Marlene e Juninho. Impressionante trabalho, rapaz, disse com uma sinceridade surpreendente. Se tivesse se aproximado de mim em vez de me investigar, poderia ter tido um futuro brilhante sob minha orientação. Prefiro construir meu futuro com base em valores diferentes dos seus, Dr. Otávio, respondeu Juninho, sustentando seu olhar. Dr. Otávio então se virou para Marlene e seu olhar endureceu. Quanto a você, sempre a subestimei. A faxineira, silenciosa que observava tudo. Quem diria que seria minha ruína? Marlene endireitou a postura, encarando-o de igual para igual pela primeira vez em todos aqueles anos. Não fui eu quem o arruinou, Dr. Otávio. Foram suas próprias escolhas. Ele a encarou por um momento, como se fosse dizer algo mais, mas então simplesmente assentiu e se deixou conduzir para fora da sala. Um silêncio pesado permaneceu por alguns segundos após sua saída, até que doutora Helena pigarreou, voltando-se para Juninho e sua equipe. Senhor Santos, em nome do Conselho de Administração da Horizonte Inovações, gostaria de expressar nossa mais profunda gratidão pelo trabalho excepcional que realizou. O senhor não apenas expôs uma grave violação de confiança, mas potencialmente salvou esta empresa e os empregos de milhares de pessoas. Juninho assentiu visivelmente emocionado. Obrigado, doutora Helena, mas não fiz isso sozinho. Certamente não, concordou ela, olhando para Gabriel, o professor Paulo e os outros jovens da equipe. E reconhecemos a contribuição de todos os envolvidos. Então, para a surpresa de Marlene, doutora Helena voltou-se diretamente para ela. Senhora Souza, a senhora trabalha na Horizonte há quanto tempo? 16 anos, senhora, respondeu Marlene, sentindo todos os olhares se voltarem para ela. E durante todo esse tempo, imagino que tenha testemunhado muito mais do que qualquer um de nós imagina. Marlene hesitou, insegura sobre o que dizer. Apenas faço meu trabalho, senhora. E o faz com uma discrição e integridade admiráveis, disse doutora Helena com um sorriso gentil. Qualidades cada vez mais raras no mundo corporativo. O que viria a seguir mudaria para sempre a vida de Marlene e Juninho, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Os dias que se seguiram à destituição de Dr. Otávio trouxeram uma avalanche de mudanças para a Horizonte Inovações. Os corredores antes silenciosos agora fervilhavam com rumores e especulações e, principalmente, uma sensação de recomeço que parecia contagiar até os funcionários mais céticos. Para Marlene, no entanto, a transformação mais significativa não estava nas manchetes dos jornais que noticiavam o escândalo corporativo, nem nos comunicados oficiais da empresa, prometendo uma nova era de transparência e inovação responsável. A verdadeira revolução estava nos olhares. Os mesmos executivos que antes mal notavam sua presença, agora a cumprimentavam pelos corredores. Assistentes que nunca haviam dirigido uma palavra a ela além de "Pode limpar minha sala agora, por favor?" paravam para conversar, perguntar sobre seu dia, sobre Juninho.
Era como se, de repente, ela tivesse se tornado visível após 16 anos de invisibilidade. Estranho, não é? Comentou Dona Zilda, outra funcionária da equipe de limpeza, enquanto as duas almoçavam no refeitório 3 dias após a fatídica reunião. Agora eles olham pra gente como se fôssemos gente. Marlene sorriu, mas não respondeu. Não queria alimentar ressentimentos, mesmo compreendendo perfeitamente o que a colega queria dizer. Seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Juninho. Mãe, tenho novidades. Te encontro na saída às 17 horas. Não se atrase. Ela sorriu para a tela, sentindo uma onda de orgulho aquecer seu peito. Desde o dia da reunião, Juninho havia sido convidado para várias conversas com o Conselho de Administração e a equipe executiva interina da Horizonte. Marlene não sabia exatamente o que discutiam, mas seu filho voltava desses encontros cada vez mais animado, com um brilho nos olhos que ela não via desde que ele era criança. Seu menino virou celebridade, hein? Comentou Dona Zilda, espiando o celular de Marlene. Dizem que ele vai ganhar um cargo importante aqui. São só rumores, Zilda, respondeu Marlene, guardando o celular. Mas em seu íntimo, ela também se perguntava o que o futuro reservava para Juninho e para ela. A tarde transcorreu lentamente, cada minuto parecendo esticar-se como borracha. Marlene tentava concentrar-se em suas tarefas, mas sua mente continuava voltando para a mensagem de Juninho e para todas as possibilidades que ela poderia significar. Às 5 horas em ponto, ela já estava no saguão do edifício, o uniforme, trocado por suas roupas comuns, uma calça jeans simples e uma blusa azul que Juninho havia lhe dado no último aniversário. Seu Jerônimo acenou para ela da portaria. Grande garoto, o seu Juninho, comentou ele, com um sorriso largo. Sempre soube que aquele menino ia longe, tem o caráter da mãe. Marlene agradeceu, tocada pelo comentário genuíno. Diferente de muitos outros que agora a bajulavam por interesse, seu Jerônimo sempre a tratara com respeito, desde seu primeiro dia de trabalho. Dona Marlene, chamou uma voz feminina atrás dela. Era Mônica, a assistente pessoal que antes trabalhava para Dr. Otávio e agora auxiliava o CEO interino. Que bom que a encontrei. Doutora Helena pediu para entregar isso a você. Ela estendeu um envelope branco com o logotipo da Horizonte. Marlene o pegou, confusa. O que é isso? Não sei dizer, respondeu Mônica, com um sorriso enigmático. Mas Dr. Helena mencionou que pode mudar sua vida. Antes que Marlene pudesse fazer mais perguntas, as portas giratórias do edifício se abriram e Juninho entrou, radiante. Vestia um terno que ela nunca tinha visto antes. Não o simples que usara na reunião do conselho, mas um claramente de alta qualidade, sob medida, que o fazia parecer anos mais velho e impossivelmente profissional. Mãe, exclamou ele, abraçando-a com entusiasmo. Pronta para as novidades? Mais do que pronta, respondeu ela, guardando o envelope na bolsa. E pelo jeito são boas notícias, considerando esse sorriso. As melhores, confirmou ele, pegando-a pelo braço. Mas não vou contar aqui. Reservei uma mesa naquele restaurante italiano que você sempre quis conhecer. Os olhos de Marlene se arregalaram. O Basilicata? Mas é caríssimo, filho. Hoje é dia de celebração, disse ele, conduzindo-a para fora. E nada é caro demais para a mulher mais importante da minha vida. No táxi, a caminho do restaurante, Marlene observava o filho com uma mistura de orgulho e curiosidade. Havia algo diferente nele. Não apenas o terno caro ou o novo corte de cabelo, mas uma confiança, uma postura que parecia emanar de dentro. Você vai me contar o que está acontecendo ou vai me fazer esperar até o restaurante? Perguntou. Ela finalmente incapaz de conter a curiosidade. Juninho sorriu pegando suas mãos entre as dele. Lembra quando eu era pequeno e dizia que um dia ia te dar uma vida melhor? Que você não ia precisar limpar o chão dos outros para sempre? Marlene assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Quantas vezes ela havia confortado o filho adolescente, frustrado ao vê-la chegar exausta do trabalho. Um dia, mãe, ele costumava dizer, vou tirar a senhora dessa vida. Esse dia chegou, declarou Juninho, seus olhos brilhando de emoção.
A Horizonte me ofereceu o cargo de diretor de segurança digital. Marlene piscou várias vezes, tentando processar a informação, diretor. Mas como? Você nem se formou ainda. Vou terminar meu curso, claro, explicou ele. Mas o conselho ficou tão impressionado com meu trabalho na investigação que decidiram criar este cargo especificamente para mim. Vou liderar uma equipe responsável por proteger os sistemas da empresa contra vazamentos e ataques externos. Filho, Marlene sentia as lágrimas se formando. Isso é inacreditável. E tem mais, continuou ele apertando suas mãos. O salário, mãe, é mais do que ganhávamos juntos em um ano inteiro. Ela levou a mão à boca, incapaz de conter a emoção. Todo o sacrifício, todas as humilhações, todas as noites em que chegara em casa com as costas doendo tanto que mal conseguia dormir. De repente tudo parecia valer a pena. Você merece, filho, disse ela finalmente, a voz embargada. Sempre soube que você era especial. O táxi parou em frente ao elegante restaurante italiano com suas janelas de vidro, fumê e uma discreta placa dourada acima da porta. Um manobrista aproximou-se para abrir a porta e, pela primeira vez na vida, Marlene sentiu-se tratada como uma convidada VIP. Já acomodados numa mesa reservada, com taças de vinho tinto à frente e o aroma de massas frescas e molhos aromáticos, preenchendo o ar, Juninho finalmente perguntou sobre o envelope que vira Marlene guardar na bolsa. Ah, quase esqueci, disse ela, retirando-o da bolsa. Mônica me entregou antes de você chegar. É de doutora Helena. Abra, incentivou Juninho com um sorriso misterioso que sugeria que ele sabia mais do que estava contando. Marlene abriu cuidadosamente o envelope e retirou uma carta com o timbre oficial da Horizonte Inovações. Conforme seus olhos percorriam as linhas, sua expressão transformava-se de curiosidade para incredulidade. Isso não pode ser verdade, murmurou ela, olhando para Juninho em busca de confirmação. O que diz? Perguntou ele, embora seu sorriso indicasse que já sabia a resposta. Estão me oferecendo o cargo de coordenadora de bem-estar corporativo, leu Marlene, ainda incrédula. Dizem que perceberam minha extraordinária capacidade de observação e empatia e que querem que eu lidere um novo departamento, focado no bem-estar dos funcionários. Ela parou, levantando os olhos para o filho. Isso é real? Ou é algum tipo de caridade? É mais real do que você imagina, mãe, respondeu Juninho seriamente. Foi doutora Helena quem teve a ideia. Ela disse que durante todos esses anos, você provavelmente aprendeu mais sobre o verdadeiro funcionamento da empresa, sobre as necessidades e frustrações dos funcionários, do que qualquer consultor contratado por milhares de reais. Mas eu não tenho formação para isso, protestou Marlene. Não tenho diploma, não sei nada de recursos humanos. Você tem algo muito mais valioso, experiência real e integridade, respondeu Juninho. Além disso, a carta menciona que a empresa patrocinará sua graduação em gestão de recursos humanos, se você aceitar. Marlene olhou novamente para a carta, para o salário proposto, 4 vezes o que ganhava como faxineira, e para as condições oferecidas. Era como um sonho, daqueles que ela nem se permitia ter. O que você acha que eu devo fazer? Perguntou genuinamente indecisa. O que seu coração diz, mãe? Respondeu Juninho, inclinando-se sobre a mesa. Depois de 16 anos limpando o chão para que outros pudessem brilhar, talvez seja sua hora de brilhar também. Marlene fechou os olhos por um momento, deixando que a realidade daquela oferta realmente a atingisse. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Acho que vou precisar de roupas novas para o meu primeiro dia, disse finalmente, um sorriso tímido se espalhando pelo seu rosto. Juninho ergueu sua taça, os olhos brilhando de emoção. A nova coordenadora de bem-estar da Horizonte Inovações, Marlene, ergueu sua taça também, sentindo uma alegria que não experimentava há anos. A nova vida que está começando para nós dois. As taças tilintaram, selando não apenas um brinde, mas o início de um novo capítulo em suas vidas, um que nenhum dos dois poderia ter imaginado apenas uma semana antes. Segunda-feira, 7h30 da manhã. Marlene parou em frente ao espelho de corpo inteiro no pequeno quarto de seu apartamento.
quase não reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Vestia um terninho azul marinho bem cortado, sua primeira peça de roupa comprada em uma loja de departamento de shopping, não em brechós ou promoções de fim de estação. Os cabelos crespos, normalmente presos em um coque funcional, agora emolduravam seu rosto em cachos bem definidos, graças a um tratamento que Juninho insistira em pagar no sábado. É estranho, murmurou para si mesma, ajustando a gola da blusa branca sob o blazer. Parece que estou fantasiada para uma peça de teatro. O som de passos se aproximando fez com que se virasse. Juninho apareceu na porta, também impecavelmente, vestido em seu terno cinza, uma pasta de couro debaixo do braço. "Uau!" exclamou ele com um assovio de admiração. "Quem é essa executiva poderosa e o que ela fez com a minha mãe?" Marlene riu, sentindo as bochechas corarem. "Para de bobagem, menino. Estou me sentindo uma impostora." Juninho aproximou-se, colocando as mãos em seus ombros e olhando-a diretamente através do espelho. "Você não é uma impostora, mãe. Você é exatamente o que a Horizonte precisa agora. Alguém que conhece a empresa de baixo para cima, que viu o melhor e o pior das pessoas que trabalham lá, e que nunca perdeu sua dignidade no processo." Marlene assentiu, tentando absorver as palavras do filho. Nos últimos dias, desde que aceitara a proposta, uma montanha-russa de emoções a dominara, da euforia inicial ao pânico, da gratidão ao medo do fracasso. E se eu não conseguir? E se descobrirem que eu não passo de uma faxineira tentando se passar por algo que não é? "Primeiro", respondeu Juninho com firmeza, "você nunca foi apenas uma faxineira. Você foi, e é, uma mulher de fibra, que criou um filho sozinha, que nunca deixou de estudar mesmo trabalhando em 2 empregos, que manteve sua integridade em um ambiente que tentava diminuí-la a cada dia." Ele girou-a suavemente para que se encarassem diretamente. "Segundo, todo mundo começa de algum lugar, mãe. Acha que os executivos nascem sabendo? Eles aprendem, cometem erros, crescem, e você vai fazer o mesmo." Marlene respirou fundo, sentindo a confiança crescer um pouco. "Quando foi que você ficou tão sábio, hein?" "Aprendi minha melhor", respondeu ele com um sorriso afetuoso. O táxi que os levaria ao trabalho, outro luxo que agora podiam se permitir, já aguardava na porta. Durante o trajeto, sentados lado a lado no banco traseiro, Marlene tentava se preparar mentalmente para o que viria pela frente. Não seria fácil. Muitos a veriam como uma intrusa, uma beneficiária de caridade corporativa. Outros, especialmente aqueles que a conheciam de sua função anterior, poderiam ressentir sua ascensão repentina. "Estou nervosa", admitiu, enquanto o táxi se aproximava do imponente edifício da Horizonte. "Eu também", confessou Juninho, surpreendendo-a, "mas é um bom tipo de nervosismo. Significa que nos importamos, que queremos fazer a diferença." Quando chegaram ao edifício, seu Jerônimo os recebeu com um sorriso caloroso. "Olha só para vocês dois. Da próxima vez vou pedir autógrafos", brincou ele, enquanto registrava suas entradas. "Não mais pelo livro de funcionários terceirizados, mas pelo sistema digital de colaboradores permanentes." No saguão, Mônica aguardava por eles, com 2 crachás novos e um sorriso amigável. "Bom dia, senhora Souza, senhor Santos." Doutora Helena pediu para acompanhá-los até suas novas salas e apresentá-los oficialmente à equipe. Marlene pegou o crachá com mãos levemente trêmulas. "Marlene Souza, coordenadora de bem-estar corporativo." Lia-se na identificação com foto, tão diferente do antigo crachá azul de serviços gerais. No elevador, o elevador social, não mais o de serviço. Mônica explicou que haveria uma reunião geral às 9 horas para anunciar oficialmente as mudanças na empresa e apresentar os novos membros da equipe executiva. "Inclusive você, senhora Souza", acrescentou ela. "Doutora Helena faz questão que todos conheçam a nova coordenadora e entendam a importância do departamento que está sendo criado." Marlene sentiu o estômago dar um nó. Uma coisa era aceitar o cargo, outra completamente diferente era ser apresentada formalmente diante de centenas de funcionários, muitos dos quais a conheciam apenas como a mulher que limpa as salas. Quando as portas do elevador se abriram no 30º andar,
Marlene teve a estranha sensação de estar entrando em um território simultaneamente familiar e desconhecido. Os mesmos corredores que percorrera por anos com seu carrinho de limpeza agora pareciam diferentes sob a perspectiva de uma executiva. Sua sala é por aqui, Sra. Souza, indicou Mônica, conduzindo-a por um corredor lateral. A sala revelou-se um espaço modesto, mas infinitamente melhor do que o pequeno armário de vassouras onde costumava guardar seus materiais de limpeza. Tinha uma mesa de trabalho com computador, 2 cadeiras para visitantes e, o que mais a emocionou, uma janela com vista para a cidade. Espero que esteja adequado, disse Mônica. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir. É perfeito, respondeu Marlene, ainda absorvendo a realidade de ter sua própria sala. Obrigada. Após mostrar a sala consideravelmente maior de Juninho, algumas portas adiante, Mônica os deixou para se ambientarem, lembrando-os da reunião geral em menos de 1 hora. Sozinha em sua sala, Marlene sentou-se na cadeira ergonômica, tão diferente dos banquinhos duros em que descansava durante suas pausas, e permitiu-se um momento de contemplação. Seu olhar vagou pela sala, pela vista da cidade, e finalmente pousou em uma pequena placa sobre a mesa, recém-instalada, que dizia: dignidade e respeito começam aqui. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aquela simples frase capturava exatamente o que ela sempre acreditara, mesmo nos momentos mais difíceis de sua carreira. Alguém, provavelmente doutora Helena, havia compreendido a essência do que Marlene poderia trazer para a empresa. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gabriel, o jovem analista de TI que ajudara Juninho na investigação. Posso entrar? Perguntou ele com um sorriso amigável. Claro, Gabriel. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Ele entrou trazendo uma pequena planta em um vaso decorativo. Um presente de boas-vindas, disse, colocando-a no parapeito da janela. Pensei que um pouco de verde deixaria o ambiente mais acolhedor. É muito gentil da sua parte, agradeceu ela, genuinamente tocada pelo gesto. Gabriel sentou-se em uma das cadeiras para visitantes, sua expressão tornando-se mais séria. Marlene, vim também para alertá-la. Nem todos estão felizes com as mudanças que estão acontecendo. Ela assentiu, já esperando por isso. Imagino que muitos achem que não mereço estar aqui. Não é bem isso, explicou Gabriel. A maioria respeita muito o que você e Juninho fizeram. Mas existem pessoas que eram leais a Dr. Otávio, que se beneficiavam do sistema que ele criou. Essas pessoas veem vocês como ameaças. Quem, especificamente? Perguntou Marlene, sentindo que precisava estar preparada. Eduardo Vieira, o diretor. Financeiro, para começar. Ele e Dr. Otávio eram próximos, e há rumores de que ele sabia de pelo menos parte dos esquemas. Marlene lembrou-se do homem de meia idade, sempre de expressão fechada, que raramente dirigia o olhar a qualquer funcionário de nível inferior. Nos poucos encontros que tiveram ao longo dos anos, ele a tratara com uma indiferença que beirava o desprezo. Mais alguém? Alguns gerentes de departamento que deviam favores a Dr. Otávio. Nada com que você não possa lidar, acrescentou Gabriel, com um sorriso encorajador. Só queria que estivesse preparada. Na reunião de hoje, observe as reações. Você vai identificar rapidamente quem está do seu lado e quem não está. Obrigada pelo aviso, disse Marlene, apreciando a honestidade do jovem. Quando Gabriel saiu, Marlene voltou-se para a janela, observando São Paulo despertar em mais uma segunda-feira agitada. Lá embaixo, milhares de pessoas dirigiam-se a seus trabalhos, muitas delas enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos preconceitos, as mesmas barreiras invisíveis que ela enfrentara por anos. Por vocês também, murmurou ela, tocando o vidro da janela. Por todos que nunca tiveram voz. O interfone em sua mesa tocou, sobressaltando-a. Era Mônica, avisando que a reunião começaria em 15 minutos e que doutora Helena gostaria de conversar com ela brevemente antes, com um último olhar para a placa em sua mesa. Dignidade e respeito começam aqui. Marlene ajustou o blazer, ergueu os ombros e dirigiu-se à porta. Seu primeiro desafio como executiva estava prestes a começar. O auditório principal da Horizonte Inovações estava lotado,
Mais de 300 funcionários ocupavam as fileiras de assentos, um burburinho de vozes preenchendo o ambiente. No palco, uma mesa comprida havia sido preparada com microfones e placas de identificação. Doutora Helena Campos estava de pé em um canto, conversando com Juninho e outros executivos. Marlene aguardava nos bastidores, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Após uma breve conversa com doutora Helena minutos antes, sentiu-se simultaneamente encorajada e ainda mais nervosa. A presidente do conselho deixara claro que esperava muito dela, não apenas como símbolo de mudança, mas como agente efetiva de transformação na cultura da empresa. Não se preocupe em falar muito hoje, aconselhara a doutora Helena. Apenas seja autêntica. É sua autenticidade que precisamos aqui, não discursos elaborados. O burburinho no auditório diminuiu quando a doutora Helena se aproximou do pódio central. Com seus 70 anos bem vividos, cabelos brancos e postura impecável, ela emanava uma autoridade natural que silenciou a plateia sem qualquer esforço. Bom dia a todos, começou ela, sua voz clara amplificada pelos alto-falantes. Vivemos tempos de transformação na Horizonte Inovações. Alguns de vocês podem estar apreensivos, outros esperançosos, muitos talvez céticos. Todos esses sentimentos são válidos e compreensíveis. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. A crise que enfrentamos nas últimas semanas revelou não apenas vulnerabilidades em nossos sistemas de segurança, mas também falhas profundas em nossa cultura organizacional. Uma cultura que permitiu que valores como respeito, transparência e integridade fossem gradualmente corroídos em nome de resultados a qualquer custo. Marlene, das Coxias, podia ver alguns executivos na primeira fileira se remexendo desconfortavelmente em seus assentos. Entre eles, Eduardo Vieira, o diretor financeiro mencionado por Gabriel, mantinha uma expressão impassível, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na pasta sobre seu colo. Hoje, continuou doutora Helena, não estamos apenas anunciando mudanças na liderança da Horizonte. Estamos declarando um novo compromisso com valores que, acreditamos, são o verdadeiro fundamento de qualquer negócio sustentável e ético. Ela então chamou ao palco um por um os membros da nova equipe executiva. Alguns rostos conhecidos, outros novos. Quando chegou a vez de Juninho, um murmúrio de curiosidade percorreu o auditório. É com grande satisfação que apresento nosso novo diretor de segurança digital, Juninho Santos, anunciou doutora Helena. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre o papel crucial que ele desempenhou na identificação e documentação das violações de segurança que ameaçavam nossa empresa. O que talvez não saibam é que, além de sua extraordinária competência técnica, Juninho demonstrou uma integridade e um compromisso com princípios éticos que representam exatamente o que buscamos cultivar na nova Horizonte. Juninho aproximou-se do microfone, visivelmente emocionado, mas mantendo a compostura. Obrigado, doutora Helena. É uma honra imensa estar aqui hoje, disse ele, sua voz firme ecoando pelo auditório. Acredito que segurança digital não é apenas uma questão técnica, mas fundamentalmente humana. Trata-se de proteger não só dados e sistemas, mas pessoas e seus meios de vida. Estou comprometido em trabalhar com cada departamento para construir uma cultura de segurança baseada na transparência e na colaboração, não no medo ou na vigilância punitiva. Houve uma rodada de aplausos, alguns mais entusiasmados que outros. Marlene notou que Eduardo Vieira apenas batia as mãos levemente, sem qualquer entusiasmo real. Quando todos os executivos haviam sido apresentados e feito suas breves declarações, a doutora Helena retornou ao pódio. E agora, disse ela com um sorriso especial, tenho o prazer de anunciar uma iniciativa completamente nova na Horizonte. Após os eventos recentes, tornou-se claro para o Conselho que precisamos repensar fundamentalmente como valorizamos e cuidamos de nosso ativo mais precioso: as pessoas que fazem esta empresa funcionar diariamente. Ela fez uma pausa significativa. Para liderar essa iniciativa, escolhemos alguém que conhece a Horizonte, não de relatórios ou gráficos,
mas da realidade diária dos corredores, das salas, das conversas reais. Alguém que, por 16 anos, observou esta empresa de uma perspectiva que muitos de nós em posições de liderança frequentemente ignoramos. Senhoras e senhores, é com grande honra que apresento nossa nova coordenadora de bem-estar corporativo, Marlene Souza. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Marlene respirou fundo e caminhou para o palco, tentando ignorar os olhares de choque, surpresa e, em alguns casos, claro desdém que vinham da plateia. Ao alcançar o pódio, olhou para a plateia. Centenas de rostos que a observavam com diversas expressões. Reconheceu muitos deles. Executivos para cujas salas havia levado café, assistentes cujas mesas havia limpado, analistas que muitas vezes trabalhavam até tarde e que ela encontrava durante suas rondas noturnas de limpeza. Bom dia, começou. Ela, sua voz inicialmente vacilante, mas ganhando firmeza a cada palavra. Acredito que muitos de vocês estão surpresos em me ver aqui. Confesso que eu também estou. Uma onda de risadas nervosas percorreu o auditório, quebrando um pouco da tensão. Por 16 anos, entrei neste prédio pela porta dos fundos, usei o elevador de serviço e trabalhei muitas vezes sendo tratada como se fosse invisível. Não digo isso com ressentimento, mas como um fato que muitos aqui sabem ser verdade. Ela fez uma pausa, notando como alguns rostos na plateia baixavam em reconhecimento desconfortável. Durante esse tempo, aprendi muito sobre a Horizonte. Vi pessoas brilhantes darem o melhor de si, mesmo quando não eram reconhecidas. Vi funcionários chorarem em banheiros após reuniões difíceis. Vi assistentes ficarem até altas horas ajudando seus chefes, sem qualquer compensação. Vi a dedicação, mas também vi o custo humano de uma cultura que muitas vezes valorizava resultados acima de pessoas. Na primeira fileira, Eduardo Vieira agora a encarava com uma expressão que misturava surpresa e desprezo. Ao seu lado, outros executivos seniores pareciam igualmente desconfortáveis. Meu novo papel não é ser apenas uma voz para aqueles que raramente são ouvidos nesta empresa, continuou Marlene, sentindo uma confiança crescente. É trabalhar para criar uma cultura onde todos tenham voz, onde dignidade e respeito não sejam privilégios, mas direitos básicos de cada pessoa que contribui para o sucesso da Horizonte. Ela então olhou diretamente para Eduardo Vieira e os executivos ao seu redor. Sei que alguns de vocês podem duvidar da minha capacidade para esta função. Não tenho MBA, não frequentei escolas de elite, não tenho um currículo repleto de títulos impressionantes. O que tenho é experiência vivida e uma perspectiva única sobre esta empresa. E prometo usar isso para ajudar a construir uma Horizonte onde ninguém seja invisível, onde o bem-estar de cada funcionário seja tão importante quanto os números do próximo trimestre. Para sua surpresa, um aplauso começou a crescer, inicialmente tímido, depois mais forte, até que grande parte do auditório estava de pé. Notou que vinham principalmente dos funcionários de níveis hierárquicos mais baixos, mas também de alguns executivos e gerentes. Quando os aplausos diminuíram, Marlene concluiu: minha porta estará sempre aberta, para todos, sem exceção. Porque acredito que, quando as pessoas se sentem verdadeiramente respeitadas e valorizadas, não há limite para o que podem realizar juntas. Ao deixar o pódio e retornar ao seu lugar na mesa, Marlene sentiu uma onda de emoção quase avassaladora. Olhou para Juninho, que a observava com lágrimas nos olhos e um sorriso de puro orgulho. Doutora Helena apertou suavemente seu braço ao passar um gesto silencioso de aprovação. A reunião continuou com detalhes mais técnicos sobre a reestruturação da empresa, mas Marlene mal conseguia se concentrar. Seu pensamento estava nas centenas de rostos que havia visto na plateia, especialmente naqueles que a haviam aplaudido de pé, muitos deles pessoas que ela conhecia apenas de breves interações nos corredores, pessoas cujas vidas ela agora teria a oportunidade de impactar positivamente. Ao final da reunião, enquanto os funcionários começavam a se dispersar, Eduardo Vieira aproximou-se dela, seu rosto uma máscara de cortesia forçada. Senhora Souza, disse ele estendendo a mão. Um discurso interessante.
Espero que esteja ciente dos enormes desafios que tem pela frente. Marlene apertou sua mão, mantendo contato visual direto. Estou perfeitamente ciente, Sr. Vieira, e espero contar com a colaboração de todos os departamentos, inclusive o financeiro, para garantir que o bem-estar dos funcionários seja uma prioridade genuína, não apenas um item de relações públicas. Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa, talvez respeito relutante, ou simplesmente a constatação de que a faxineira tinha mais desenvoltura do que ele esperava. Certamente, respondeu ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Meu departamento está à sua disposição. Enquanto ele se afastava, Gabriel aproximou-se com um sorriso largo. Você arrasou, disse ele baixinho, e acabou de fazer um inimigo poderoso, ou um aliado relutante, respondeu Marlene, observando Eduardo se afastar. O tempo dirá. O que Marlene não podia imaginar naquele momento era que, em menos de 48 horas, sua recém-adquirida posição enfrentaria seu primeiro grande teste. Um teste que a obrigaria a escolher entre segurança e princípios, entre popularidade e o tipo de liderança que realmente acreditava ser necessária. Não podemos simplesmente ignorar os números, Helena. A voz de Eduardo Vieira ecoava pela sala de reuniões, carregada de frustração. O prejuízo do último trimestre foi o pior da história da empresa. Precisamos agir agora. Era quarta-feira, de manhã, menos de 48 horas após a reunião de apresentação da nova equipe executiva. Marlene observava a discussão em silêncio, sentada entre Juninho e Gabriel na grande mesa oval. Ao seu redor, os principais diretores e gerentes da Horizonte debatiam acaloradamente o plano de recuperação financeira. Ninguém está sugerindo ignorar os números, Eduardo, respondeu a doutora Helena, mantendo a calma. Estamos discutindo como responder a eles de maneira que não comprometa a visão de longo prazo da empresa. E enquanto discutimos filosofia corporativa, nossos concorrentes avançam, rebateu Eduardo, lançando olhares de apoio para alguns dos gerentes mais antigos. A Apex já capturou 15% da nossa base de clientes nos últimos 3 meses. A proposta de corte de custos que apresentei é nossa melhor opção para estabilizar o barco enquanto reconstruímos. Marlene estudou o documento à sua frente. Uma proposta detalhada para a redução de despesas que incluía, entre outras medidas, o corte de 20% da força de trabalho, eliminação de benefícios como o plano de saúde familiar e terceirização de departamentos inteiros. Se implementarmos este plano, continuou Eduardo, apontando para gráficos projetados na tela, podemos reduzir nossas despesas operacionais em até 30% em 90 dias. É uma medida dura, mas necessária. Doutora Helena virou-se para Marlene. Senhora Souza, como coordenadora de bem-estar, gostaria de ouvir sua avaliação desta proposta. Todos os olhares se voltaram para Marlene. Ela sentiu o peso da expectativa, especialmente de Eduardo, que a observava com uma mistura de ceticismo e desafio, claramente esperando que ela se mostrasse fora de sua profundidade em uma discussão de alto nível sobre finanças corporativas. Obrigada, doutora Helena, respondeu Marlene, mantendo a voz firme enquanto organizava seus pensamentos. Entendo a urgência da situação financeira, mas tenho sérias preocupações com este plano. Ela abriu seu próprio laptop, conectando-o ao sistema de projeção. Para surpresa de muitos na sala, incluindo Eduardo, ela havia preparado sua própria apresentação. Nas últimas 48 horas, explicou ela, enquanto sua primeira lâmina aparecia na tela, conduzi entrevistas rápidas com representantes de diversos departamentos. Também analisei dados de pesquisas de clima organizacional dos últimos 3 anos, que encontrei arquivados e aparentemente ignorados. A lâmina mostrava um gráfico de declínio constante na satisfação dos funcionários, começando muito antes da crise atual. O que descobri foi preocupante. Nossa crise atual não é apenas financeira ou de segurança, é uma crise de confiança e engajamento. Os funcionários da Horizonte vêm se sentindo desvalorizados e desmotivados há anos, muito antes dos problemas recentes. Eduardo cruzou os braços, visivelmente impaciente. E como isso se relaciona com nossa necessidade imediata de cortar custos? Diretamente, respondeu Marlene,
avançando para o próximo slide que mostrava uma correlação entre queda na produtividade e aumento no turnover, rotatividade de funcionários. Os departamentos com maior rotatividade de pessoal também são os que apresentam os piores índices de produtividade e inovação. E adivinha, são exatamente os departamentos que sofreriam os cortes mais severos no seu plano. Ela avançou para outro gráfico. Além disso, calculei o custo real das demissões propostas, incluindo não apenas as rescisões contratuais, mas também o conhecimento institucional perdido, o custo de retreinamento quando eventualmente voltarmos a contratar e o impacto na moral dos sobreviventes. Marlene olhou diretamente para Eduardo. Quando incluímos esses fatores, sua economia de 30% se reduz a menos de 15% no primeiro ano e possivelmente se transforma em prejuízo no segundo. Um murmúrio surpreso percorreu a sala. Eduardo parecia atônito, claramente não esperando uma análise tão detalhada e fundamentada. Mais importante, continuou Marlene, exibindo depoimentos anônimos de funcionários que havia coletado. Estas são as vozes das pessoas que construíram esta empresa, que dedicaram anos de suas vidas a Horizonte. Pessoas que estão dispostas a fazer sacrifícios pela recuperação da empresa, desde que sejam tratadas com respeito e transparência. A sala ficou em silêncio enquanto todos liam os depoimentos emocionados, funcionários expressando lealdade à empresa, mas também profunda frustração com a falta de comunicação e reconhecimento. A proposta que trago, disse Marlene, exibindo seu plano alternativo, inclui redução de custos, mas de maneira mais cirúrgica e humana. Em vez de demissões em massa, sugiro licenças temporárias voluntárias com garantia de retorno, redução consensual de jornada e salário para cargos de alta remuneração, renegociação de contratos com fornecedores e um programa de sugestões de economia vindo dos próprios funcionários. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da mesa. Acredito que esta abordagem não apenas preserva nosso capital humano, que é o verdadeiro coração da Horizonte, mas também demonstra aos nossos clientes e ao mercado que somos uma empresa que se mantém fiel aos seus valores mesmo nos momentos mais difíceis. Quando Marlene concluiu, um silêncio pensativo preencheu a sala. Foi Juninho quem falou primeiro. Como diretor de segurança, apoio integralmente o plano da Sra. Souza, disse ele, usando formalmente o sobrenome da mãe para manter o profissionalismo. Nossa investigação sobre a crise recente mostrou claramente que foram funcionários desmotivados e desvalorizados que facilitaram, mesmo que inadvertidamente, as brechas de segurança que levaram ao vazamento de informações. Gabriel acrescentou: do ponto de vista técnico, a perda de talentos-chave agora seria desastrosa. Estamos no meio de uma reconstrução crítica de nossas defesas digitais. Doutora Helena observava atentamente as reações ao redor da mesa. Alguns dos diretores mais antigos pareciam céticos, mas outros balançavam a cabeça em concordância. Eduardo, disse ela finalmente, sua proposta tem méritos do ponto de vista estritamente financeiro, mas estou inclinada a concordar que precisamos considerar a dimensão humana desta crise. O plano da Sra. Souza parece oferecer um caminho mais sustentável. O diretor financeiro ajustou sua gravata, visivelmente desconfortável com o rumo da discussão. Com todo respeito, doutora Helena, estamos falando da sobrevivência da empresa. Não podemos nos dar ao luxo de decisões baseadas em sentimentalismo. Não. É sentimentalismo, Sr. Vieira, rebateu Marlene mantendo a voz calma. É um cálculo de valor a longo prazo. O verdadeiro luxo seria perder os talentos e a confiança que levamos anos para construir, apenas para apresentar números melhores. No próximo trimestre, Eduardo lançou-lhe um olhar gelado. E desde quando alguém sem formação em administração ou finanças está qualificada para fazer esse tipo de cálculo? O comentário provocou reações de desconforto ao redor da mesa. A implicação de que Marlene era apenas uma faxineira, promovida além de sua competência, pairou no ar como uma nuvem tóxica. Sr. Vieira, interveio doutora Helena com voz firme.
Gostaria de lembrá-lo que estamos todos aqui por nossos méritos e contribuições à empresa, não por nossos títulos acadêmicos. Antes que a tensão aumentasse, Marlene ergueu a mão em um gesto conciliador. Eduardo, entendo sua preocupação. Realmente entendo. Os números precisam fechar e você tem a responsabilidade de garantir a saúde financeira da empresa. Ela olhou diretamente nos olhos dele, sem hostilidade, apenas com determinação. O que estou propondo não é ignorar essa realidade, mas abordá-la de forma mais abrangente. Estou disposta a trabalhar diretamente com você para refinar este plano, até que atenda aos objetivos financeiros sem sacrificar nosso maior ativo, nossas pessoas. Algo na abordagem direta de Marlene pareceu ressoar com Eduardo. Ele a estudou, por um momento, como se reconsiderando sua avaliação inicial. Muito bem, disse finalmente. Podemos explorar uma abordagem híbrida, mas os números precisam fechar, Sra. Souza. Esta não é uma questão negociável. Absolutamente, concordou. Ela? E fecharão, tenho certeza disso. Doutora Helena sorriu satisfeita com o desfecho. Excelente. Eduardo e Marlene, gostaria que trabalhassem juntos nos próximos 2 dias para apresentar um plano unificado na sexta-feira. O restante da equipe executiva estará disponível para consultas conforme necessário. Quando a reunião foi encerrada, Marlene permaneceu sentada, organizando suas anotações, consciente de que acabara de passar por seu primeiro grande teste. Eduardo aproximou-se dela, enquanto os outros saíam. Impressionante, Sra. Souza, disse ele, com um respeito relutante. Confesso que não esperava uma análise tão completa. Obrigada, Sr. Vieira. Talvez isso mostre que perspectivas diferentes podem trazer valor inesperado à mesa. Ele assentiu lentamente. Talvez. Nos vemos amanhã às 9 para trabalharmos. No plano? Estarei lá, confirmou Marlene. Quando Eduardo saiu, Juninho aproximou-se com um sorriso orgulhoso. Você acabou de ganhar o respeito do homem mais difícil desta empresa, mãe, disse ele baixinho. E mais importante, mostrou a todos nesta sala que seu lugar aqui é mais. E mais importante, mostrou a todos nesta sala que seu lugar aqui é mais do que merecido, completou Juninho apertando levemente o ombro da mãe. Marlene sorriu, ainda processando o que acabara de acontecer. Em poucos dias, havia passado de faxineira invisível a uma voz respeitada na sala de reuniões executivas da Horizonte. Não por conexões ou privilégios, mas por sua perspectiva única e valiosa, construída ao longo de anos, observando a empresa de um ângulo que nenhum executivo jamais poderia. Não sei se estou pronta para isso, filho, confessou ela, quando finalmente ficaram sozinhos na sala. Eduardo não vai facilitar as coisas. Ele vai tentar me encurralar com termos técnicos, planilhas complexas, e você vai surpreendê-lo novamente, afirmou Juninho com confiança. Como acabou de fazer? Lembra quando me ajudava com a matemática do ensino médio, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho? Você sempre teve uma mente afiada para números. E, mais importante, para pessoas. Marlene guardou seus documentos na pasta nova, que ainda cheirava a couro. Acho que essa será a história da minha vida agora, sempre tendo que provar meu valor. Como sempre foi, respondeu Juninho sorrindo. A diferença é que agora você tem uma plataforma para mostrar o que sempre soube fazer. Ao sair da sala de reuniões, Marlene não imaginava que sua maior prova ainda estava por vir. Não com Eduardo Vieira, mas com alguém que ela jamais esperaria. A manhã de quinta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu de São Paulo refletisse a tensão que Marlene sentia ao entrar no edifício da Horizonte. Havia passado metade da noite estudando terminologias financeiras e conceitos de gestão, preparando-se para a reunião com Eduardo. Bom dia, Sra. Souza, cumprimentou Mônica, que agora servia como assistente tanto para Marlene quanto para outros diretores. O Sr. Vieira pediu para informar que a reunião foi transferida para a sala dele às 9h30. Ele disse que precisava de acesso a alguns arquivos do sistema financeiro. Marlene assentiu, tentando ignorar a pontada de desconfiança. Era uma tática comum de negociação, mudar o local para seu próprio território,
onde se sentiria mais confortável e no controle. Obrigada, Mônica. Pode me preparar um resumo das principais reclamações que recebemos no programa de sugestões anônimas desde ontem. Gostaria de incorporar alguns pontos na discussão com Eduardo. Claro, Sra. Souza. Devo dizer que o volume de feedback tem sido impressionante desde seu discurso. Os funcionários realmente parecem acreditar que algo vai mudar desta vez. Marlene sentiu o peso daquela responsabilidade. Tantas esperanças depositadas nela, pessoas que, como ela mesma por tantos anos, sentiam-se invisíveis e agora viam uma chance de serem ouvidas. Em sua sala, encontrou um pequeno envelope sobre a mesa. Dentro, havia um cartão escrito à mão. Para a mulher que nos ensinou que dignidade não tem preço. Obrigado por nos dar voz. Estava assinado por dezenas de funcionários do Departamento de Limpeza e Manutenção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aquele simples gesto significava mais do que qualquer título ou salário. Era o reconhecimento daqueles que, como ela, conheciam o valor do trabalho invisível que mantinha a empresa funcionando. Às 9h25, Marlene dirigiu-se ao departamento financeiro, no 29º andar, um ambiente que raramente visitara como faxineira, exceto para limpezas rápidas após o expediente. O contraste com os outros andares era evidente. Decoração mais austera, menos plantas, mais monitores exibindo gráficos e números. A secretária de Eduardo a conduziu à sala dele, um espaço amplo, com vista privilegiada da cidade e paredes, decoradas com diplomas e certificações impressionantes. Sra. Souza, pontual como esperado, comentou Eduardo, levantando-se para cumprimentá-la. Seu tom era cordial, mas seus olhos mantinham aquela avaliação constante, como se procurasse fraquezas. Obrigada por acomodar esta reunião em sua agenda. Ocupada, Sr. Vieira, respondeu Marlene mantendo o profissionalismo. Acredito que temos muito a discutir. Certamente. Café? Com prazer. Enquanto Eduardo pedia café à sua secretária, Marlene observava discretamente o ambiente. Sobre a mesa, notou uma fotografia de Eduardo com uma mulher e 2 adolescentes. Sua família, presumivelmente. Aquela pequena visão de sua vida pessoal humanizou-o um pouco aos olhos dela. Seus filhos? Perguntou ela quando ele retornou. Eduardo pareceu surpreso pela pergunta pessoal, mas assentiu. Sim, Pedro, 16, e Marina, 14. Ele hesitou por um momento. Como o seu Juninho, certo? Devo admitir que fiquei impressionado com a apresentação dele ao conselho. Mostrou uma compreensão técnica excepcional para alguém tão jovem. Ele sempre foi dedicado aos estudos, respondeu Marlene, permitindo-se um momento de orgulho materno. Mesmo quando as circunstâncias não eram as mais favoráveis. Uma sombra de algo, culpa, reconhecimento, passou pelo rosto de Eduardo. Imagino que não tenha sido fácil, comentou ele com uma suavidade inesperada. Não foi, confirmou Marlene, decidindo ser honesta, mas nos fortaleceu. Como acredito que esta crise pode fortalecer a Horizonte se abordarmos da maneira correta. Eduardo assentiu, voltando ao modo profissional. Vamos ao trabalho, então. As horas seguintes foram intensas. Eduardo, como esperado, apresentou planilhas complexas, projeções financeiras e uma série de argumentos técnicos sobre a necessidade de cortes drásticos. Marlene, por sua vez, insistiu na abordagem mais humana, trazendo dados sobre o custo real de demissões em massa e os benefícios de manter a força de trabalho engajada durante a crise. Para surpresa de ambos, suas visões começaram a convergir, em alguns pontos. Eduardo admitiu que certas despesas executivas poderiam ser reduzidas sem impacto operacional, enquanto Marlene concordou que algumas posições realmente precisariam ser eliminadas, embora preferisse que isso fosse feito por meio de aposentadorias incentivadas e realocações. Você sabe mais sobre esta empresa do que eu imaginava, comentou Eduardo, durante uma pausa para o almoço que eles decidiram fazer ali mesmo, continuando a trabalhar. 16 anos observando, Sr. Vieira. Você aprende muito quando as pessoas não percebem que você está ali. Eduardo, por favor, corrigiu ele com um pequeno sorriso. Acho que já passamos da fase de formalidades excessivas. Marlene, então,
respondeu ela, retribuindo o sorriso. Foi nesse momento de inesperada camaradagem que a porta da sala se abriu abruptamente. Uma figura alta e familiar entrou sem bater. Dr. Otávio Mendes, com o rosto contorcido em uma expressão de fúria contida. Eduardo, precisamos... Ele parou ao ver Marlene, seus olhos se estreitando perigosamente. Ora, ora! A faxineira promovida à executiva. Que cena comovente! Agitation. As you say. My venom flows. I've got no mana. Yes. Are you okay? Violet Vance. Impaled. Oh Your my middle gosh. tower is under siege. A touch of venom. Well warded. Ruination. Sweet my venom. Is Oh! Your middle tower is under attack. Oh, look at. Wow. Wow. No, I want this first. with vim Double and vigor. Your Hello? middle tower is under siege. Your middle tower has fallen. Going. Attack. Yes. Empty Oh my gosh. venom. DD. Hi, Alex. Are you okay? Double kill. Are you okay? If I mute him, can I not hear those? Because that's just annoying. We lost the first game hard. Venom and vengeance. A toxic combination. Hard as fuck. As you say. But this one seems to be going better other than Quap. Agitation. Quick as venom. Violet Van. My venom glands engorge. Going. As you say. A tithe to the impurities. Yeah. The enemy's middle tower has been denied. Interesting strategy. Oh my god. Dominating. Double kill. Strong. What is this? What's he building? The fuck is this? Mega kill. Triple homicide. Okay, space for From beast. the brink.
Your top tower is I didn't read what they changed with her. doomed. Quick as venom. It's not time yet. Why is he Yes. so fast? A touch of venom. Ward them off. Agitation. With vim and venom. The plague on our foes. The enemy's bottom tower has fallen. I'm under attack. Watch this spot. Unstoppable. Impurities. Dire has fortified its structures. With vim and venom. Flash, Tucky's Wraith King. Aye. Monster Hunter beat, ho, beat, boat, any rat nigga, he a freak. Atlas! Man down, full of amber lambs, tell him free, bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like teeth. Hello, how are you? Quick It's the as second venom. game of the night. It was going good early. We were bullying off lane. As you say. Papa's very Plague strong. our enemies. Were you playing any? I saw when I joined in, you were doing like pathing, Yes. map setting. Okay, okay. I was like, what the hell's happening here? Well warded. Impaled. Yes. I'm so tired. What time is it for you? A touch of venom. Agitation. Your bottom tower is under siege. Going. Going. Yes. Your bottom Shameful tower is and under fixed. attack. I hope that's Plague part our of your plan. enemies. Quick as venom. My venom flows. How does Venom feel? Pretty good. This game's just hard because of Quap. Yes. Agitation. Watch this spot. Oh my gosh. Yes. Nice. Vile advance. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, that's sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. We're out of there. Oh my god, I'm not out of there. Oh yeah, I am. She dies? Vim and venom. Yes, she does. Increase.
potency. Ah! Ah! I'm under attack. Quickest venom. Murder spree. Give me that. Have I tainted the well of our dis- Wait, any debuff you apply as Venom can spread? A touch of venom. I haven't gotten any. I haven't gotten any debuffs.